Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Eu tentei colocar as referências, a leitura corrida e também as referências em um vídeo só, mas não foi possível. Foi preciso fazer mais um, irmãos, tá certo? Mas é tudo para a glória de Deus, tá certo, irmão? Porque se nós vou tentar fazer as coisas de maneira atabalhoada, nós atropelamos a palavra de Deus, E a santa palavra de Deus não pode ser atropelada, Nós precisamos passar ela com toda paciência, Com toda perseverança, conhecimento, sabedoria, entendimento, para que os irmãos fiquem bem instruídos, adquiram conhecimento profundo ou o mais profundo possível da santa palavra de Deus. Nós aprendemos um pouco a cada dia, A nossa vida inteira a gente está aprendendo diariamente, e quando o Senhor nos recolhe, nos leva, tem até um dito popular que fala, a gente não morre não sabendo nada, Mas de modo que, de acordo com o Espírito Santo nos conceder, nós vamos pegando e vamos fazendo, vamos também passando para os irmãos, tá certo, irmãos? Tá? Então nós estamos fechando, a leitura corrida nas referências de Efésios 1, e agora do capítulo 13, do versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 13, até ao 22, para encerrarmos de forma definitiva esta mensagem do capítulo 1 de Efésios. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A leitura da primeira mensagem que me inicia é o seguinte. Em quem também vós estáis, pegado 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra diz, o Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente. É um dos pontos principais desta carta. O Espírito Santo no crente. Primeiro, é a marca ou sinal de propriedade de Deus. Verso 13. Segundo, é a primeira porção ou quinhão da herança do crente. Traduzido, penhor. Verso 14. Terceiro, é o espírito de sabedoria e de revelação. Verso 17. Quarto, ajuda o crente a aproximar de Deus. Versículo 2 até o 18. Efésios 2, 18. Quinto, edifica os crentes como templo santo. Efésios capítulo 2, versículo 21 ao 22. Sexto, revela o mistério de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5. Sétimo, fortalece o crente com poder no homem interior. Efésios 3, capítulo 16. 8. Promove a unidade da fé cristã na completa semelhança do Cristo. Completa a fé cristã, completa a semelhança de Cristo. Promove a unidade da fé cristã na completa semelhança de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 3 ao 13. Nono, entristece-se com o pecado na vida do crente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios 4, capítulo 30, versículo 30. Décimo, quer
repetidamente encher e capacitar o crente. Efésios capítulo 5, versículo 18. 11, ou 11º. Ajuda na oração e na guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 18. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Do 13, Efésios, versículo 14, do 14 até ao 20, até o 19. Até o 19. Né? Aleluia, Pai, louvado seja. De 14 a 19 está escrito o seguinte na mensagem. Né? Até o 23. Está escrito o seguinte. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos para as referências, agora para fechar, do versículo 13 até ao 22. O que as referências diz sobre esta palavra que acabamos de ler nesse momento, né? O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente é um dos pontos principais desta carta. O Espírito Santo no crente, primeiro, é a marca ou sinal de propriedade de Deus. Verso 13. É a primeira porção ou quinhão da herança do crente, traduzido penhor. Verso 14. E é o espírito de sabedoria e de revelação. Verso 17. Ajuda o crente a aproximar-se de Deus. Efésios 2,18. Quinto, edifica o crente. Edifica os crentes como o templo santo. Efésios 2, 21 a 22. Sexto, revela o mistério de Cristo. 3, 4, 5. Sétimo, fortalece o crente com poder no homem interior. 3,16. E promove a unidade da fé cristã na completa semelhança de Cristo. Efésios 4, 3, 13. Nono, entristece-se com o pecado na vida do crente. Efésios 4:30. Décimo, quer repetidamente encher e capacitar o crente. Efésios 5:18. E 11, ajuda na oração e na guerra espiritual. 6:18. 13:14, o Espírito Santo, o penhor.
O Espírito Santo é o penhor ou sinal da nossa herança, verso 14, isto é, uma primeira prestação ou parcela inicial na presente era. O Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial por conta do que vamos receber no futuro. Sua herança é obra em nossa vida. Sua herança é obra em nossa vida e uma entrada por conta da nossa herança. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Efésios 1, 16 ao 20. Nas minhas orações. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. Confira em Efésios 3,16. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação, presente e futura. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir. A razão dessa medida maior do Espírito Santo é que os crentes, porque Paulo orava pedindo para que Deus desse aos crentes o Espírito de sabedoria e de revelação. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito Santo opere neles em maior escala. Confira em Efésios 3,16. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação, presente e futura. Versos 17 e 18. Experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. Versos 19 e 20. Efésios 1, 19 até o 22 para fechar. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? 19 ao 22 está escrito: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado de poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E fechando as referências, o seu penhor, para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir da salvação final, é necessário o poder de Deus operando nele. Confira 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Né? Vou repetir essa referência porque ela é rica demais. E de conhecimento essencial para que o crente entenda o porquê do Espírito Santo na sua vida. Né? Seu poder, para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final. Porque se o crente, irmãos, se ele não tiver
o Espírito Santo, se ele não for batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele não tem poder algum sobre Satanás. Ele ora, mas o diabo não sai. Ele louva, mas o diabo não sai. Ele clama, mas o diabo não sai. Né? Para o diabo sair, para o diabo fugir, ele precisa ser um crente poderoso na graça de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Jesus disse, quando ele enviou os apóstolos 2-2, ele falou para eles, na primeira missão que Jesus enviou, eis que eu vos dou o poder. Jesus disse para os apóstolos, dividiu eles em dois e enviou os 12. Eis que eu vos dou o poder para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões, para curar os doentes, curar os enfermos, Jesus disse. E se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Jesus enviou os crentes, os 12 primeiros crentes, que foram os 12 apóstolos. Na primeira missão que ele enviou eles a evangelizar, ele disse, eis que eu vos dou o poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pisar serpente e escorpião, ou serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Então o crente só tem poder se for dado por Jesus. Esse poder chama-se Espírito Santo. Né? É ele que, na vida do crente, que faz todas essas operações. Né? Então, de modo que aqui a palavra confirma. Né? Para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, para ter vitória sobre o Satanás e o pecado, para progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final. É necessário o poder de Deus operando nele. E quem é o poder de Deus que opera na vida do crente, irmãos? É o Espírito Santo. Né? O crente que não tem o Espírito Santo operando nele, dado por Jesus, é um crente vazio. É só a fachada, é só casca. Né? Mas se ele tiver o Espírito Santo dado por Jesus operando nele, ele é um crente que, pela graça que lhe é dada por Deus, ele é um crente poderoso. Né? Para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final, é necessário o poder de Deus operando nele. Confira em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Esse poder é a atividade, manifestação e força do Espírito Santo operando no crente fiel. Vocês observou essa nota aqui, irmãos? Operando no crente fiel. Porque se for crente de fachada, né, ele não tem o Espírito Santo. Então, portanto, ele não tem poder nenhum sobre Satanás e o pecado. Porque ele não tem o poder dado por Deus. Ele não tem o Espírito Santo. Né? Ele é crente, tem a palavra, mas ele é um crente medroso. Ele não tem coragem para enfrentar, para abrir a boca e determinar segundo a vontade de Deus, pela graça que Deus lhe é dada por Deus. Esse poder é a atividade, manifestação e força do Espírito Santo operando no crente fiel. É o mesmo Espírito de poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o assentou à destra de Deus. Verso 20, Romanos capítulo 8, versículo 11 ao 16. Romanos 26, capítulo 26, versículo 27. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória